oferecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Sexta-feira, dia 4 de julho, aqui nos reunimos mais uma vez para o nosso Comunidade em Oração, nesta primeira sexta-feira do mês, dia em que nós trazemos ao nosso coração o coração de Jesus. E nesse dia 4 também, nós fazemos memória de Santa Isabel de Portugal, ela que é padroeira de uma das nossas comunidades aqui de nossa paróquia, comunidade do Vila Nova. Então, no dia de hoje, nós queremos nos unir àquela comunidade, com suas famílias, suas lideranças, suas forças vivas, rezando para que eles possam, no dia de hoje, ter esse fôlego novo, diante do exemplo de sua santa padroeira, para prosseguir no seu trabalho de evangelização. Hoje nós nos alegramos com a vida de Ana Beatriz Salomão, Padre Maicon Montovanelli, ele que é pároco lá da paróquia São Lucas de São Mateus, e também da Santinha Camisque, ela que é lá do patrimônio do rádio da comunidade Santa Bárbara, em Marilândia. Aqui fica o nosso abraço, o nosso carinho a cada um de vocês, pedindo ao Senhor, sobretudo, saúde e perseverança na missão. Aqui nos reunimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santa Isabel, filha dos reis de Aragão, nasceu em 1271. Ainda muito jovem, foi dada em casamento ao rei de Portugal, com quem teve 2 filhos. Dedicou-se, de modo particular, à oração e às obras de misericórdia, e suportou muitas tristezas e dificuldades com grande fortaleza de ânimo. Depois da morte do marido, distribuiu os bens entre os pobres e tomou o hábito da Ordem Terceira de São Francisco. Morreu em 1336, quando intermediava um acordo de paz entre seu filho e seu genro. Ela que também se destaca pela capacidade do diálogo da paz, o diálogo e a conciliação entre os povos. Então nós queremos aqui, por exemplo, pedindo o exemplo de Santa Isabel, que nós possamos também ser esse diálogo no mundo, onde nós tentamos sempre sermos conciliadores e nunca aqueles que semeiam a divisão e a guerra. E hoje, para nossa reflexão, temos o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui mais uma vez Jesus demonstra poderíamos dizer, o público-alvo do seu anúncio, de sua presença. Que pena que às vezes nós achamos que na vida da igreja nós temos que estar basicamente quase como que 100%, né? Não é possível muitas vezes seguir a Jesus sem antes ser santo. Só que Jesus chama justamente aqueles que necessitam de fazer um caminho junto com Ele. Quando Jesus chama e diz segue-me, significa dizer assim, olha, aquele que responde ao chamado do Senhor, coloca-se no caminho dele, para aprender dele, para ser como o mestre. E esse caminho, meus irmãos, a gente sabe que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Não é simplesmente quando nós dizemos sim. Esse caminho é feito dia após dia, minuto após minuto, hora após hora, isso sem problema nenhum. Por quê? Porque nós crescemos todos os dias. E justamente por sabermos que nós precisamos crescer, é que nós nos colocamos no caminho de Cristo Jesus. E Jesus, ele traz um alento muito grande ao coração nosso, quando ele chama justamente aqueles que estão à margem, que estão basicamente excluídos da convivência comunitária.
Mateus, por ser um cobrador de impostos, ele era um pecador público, porque estava a serviço do império, a serviço do governo, e as pessoas não olhavam bem para ele. E aí Jesus chama justamente este que está fora do convívio das pessoas, e senta-se à mesa. Vamos parar para poder pensar assim, olha, todos nós somos pecadores, temos as nossas misérias e as nossas falhas. Mas a ninguém é possibilitada, aliás, negada, a possibilidade de se sentar à mesa com Jesus. A gente sabe muito bem que o sentar-se à mesa somente era a postura daqueles que eram livres. Aqueles que não eram livres ficariam de pé. Só que Jesus senta-se certamente à mesa para uma refeição entre pessoas que são iguais. E isso deve ser trazido ao coração da gente. Afinal de contas, quando nós participamos da Eucaristia, não nos é imposta ou imposto um fardo muito pesado. Muito pelo contrário, é nos dada a possibilidade de uma vida nova, a vida que somente quem se achega a Jesus tem. Então, nós, por muitas vezes, podemos ficar como espectadores. Sentamos no nossa autossuficiência e dizemos quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve, quem é digno e quem não é digno, por que fulano está na fila da Eucaristia, por que não está, mas esses são questionamentos que não cabem de modo nenhum na vida daqueles que se dispõem a seguir Jesus. O chamado é o mais importante na vida nossa. E o modo como que o Senhor nos chama, nos inspira sempre a sermos homens e mulheres novos, a recuperarmos de fato a saúde. E eu não digo somente da saúde física, digo também da saúde espiritual. Quem se aproxima de Jesus deseja de estar em Jesus como homem e mulher novos. E aí uma coisa que nós precisamos ter claro, né? A fé que nós recebemos, essa não pode ser questionada. De modo algum. O modo como que nós nos colocamos diante da graça de Deus vai comportar quedas, vai comportar acertos, erros, mas o que nós temos que manter sempre firme é a nossa fé naquele que nos chama. Por isso aqui, qual lado nós estamos, ou de qual situação nós mais nos assemelhamos? Daqueles que são chamados e que se colocam à mesa com Jesus, mesmo sendo pecadores, ou daqueles que se colocam na postura de julgar e de muitas vezes lançar um olhar de discriminação sobre aqueles que são pecadores, mas que mesmo assim fazem refeição com Jesus. Como é que nós nos portamos no nosso dia a dia? Pensemos então e deixemos com que o chamado do Senhor nos faça sempre homens e mulheres solidários uns com os outros. Eu gosto sempre, e tenho dito isso muito ultimamente, todos nós estamos no mesmo barco. Se nós estamos no mesmo barco, nós não deveríamos ver como adversários, como competidores, mas como irmãos. Então, se o Senhor nos chama, deixe com que esse chamado modifique a sua vida. O que os outros dizem é dos outros. O chamado de Deus, esse sim, diz daquele que nos chama porque Ele nos ama. Então, que assim possa ser e que a nossa vida possa sempre manifestar de modo claro esse chamado, a alegria de estar em Jesus. E nessa sexta-feira, nós temos o nosso dia de oração pela santificação dos sacerdotes. Estaremos reunidos no Mosteiro Santíssima Trindade em Colatina. Lá nós estaremos em oração e peço também, é claro, que você reze por nós. E às 19 horas, primeira sexta-feira do mês, Padre Roberto Marcelino celebra na comunidade Nossa Senhora Aparecida Matriz, às 19 horas. E eu, às 19 horas, estarei reunido com o Conselho Comunitário da Comunidade Bom Pastor do Mauá, para lhe darmos alguns encaminhamentos e colocarmos a nossa vida sempre mais de acordo com aquilo que vai atrair e encantar outras pessoas para a evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Isabel, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia. Desejo a você um ótimo dia, bom final de semana desde já. E amanhã, com a graça de Deus, aqui estaremos com mais um Comunidade em Oração. Fiquem bem, um grande abraço e até amanhã. Tua igreja, Senhor.